Paz, queridos, eu subi aqui para orar. Quando eu estava aqui orando, Deus ministrava algo muito forte na minha vida. E eu creio que Ele vai ministrar algo forte na tua vida também. Eu estava aqui, subi no monte, eu falei, Deus, preciso buscar a tua face. Eu vou entrar no retiro agora, segunda, sexta e sábado, fazer libertação geral. E eu estou subindo em pró a isso também, mas também subi com os pedidos de oração, com as cartas que o pessoal tem mandado. Mas o Senhor Deus tocou muito no meu coração para fazer essa live, muito, muito. Enquanto eu estava aqui, eu via como umas áreas da sua vida estava presa. E eu perguntava para o Senhor, como que o povo pode fazer para que essa área da vida dessas pessoas seja destravada? Porque tem muitas áreas das nossas vidas que parece que nada destrava, parece que nada dá certo. Sabe quando você está com umas áreas da sua vida que parece que nada dá certo? Você tem tentado de toda forma, de todo jeito, e tem áreas das nossas vidas que parece que não anda. Você muito bem sabe disso que eu estou dizendo aqui agora. Parece que tem áreas das nossas vidas que está toda amarrada, sabe? Foi feito algo para tentar nos destruir mesmo, de verdade, algo muito forte. E eu estava falando com Deus, porque tem muitas pessoas aqui que estão com áreas sentimental, espiritual, financeira, amorosa, várias áreas, né, das nossas vidas estão travadas e parece que tem ido para a igreja, tem buscado, tem sido fiel dizimista, ofertante, e mesmo assim tem área da tua vida que parece que não vai, né? Você tem orado, você tem buscado pelo teu marido, para teu casamento, para tua vida espiritual, tua vida financeira, e parece que as áreas da tua vida estão travadas. Já tem feito a oração, tem mandado pastor orar, tem mandado pastor ir na tua casa orar, e tem área da tua vida que não vai mesmo. E aí eu falei, Deus, o que é isso? Como que eu posso falar para o teu povo? O que vai destravar esta área dessa pessoa que está sendo prejudicada, sendo destruída? E aí Deus me deu algo ontem, e hoje Ele estava tocando no meu coração para falar sobre o jejum. Tem coisas que só o jejum, é muito forte isso aqui, tem coisas que só o jejum pode destruir, tem coisas que só o jejum pode quebrar. E aí Deus falando comigo, né? Se o próprio Jesus, Ele foi um exemplo para nós aqui na terra, se o próprio Jesus, sem precisar fazer jejum, já tinha intimidade com o Pai, Ele fez jejum, passou 40 dias e 40 noites, e mesmo assim o diabo vinha trazendo propósito, porque quando você faz um jejum, você faz, como que eu posso dizer, quando você começa a fazer um jejum, você convoca uma guerra espiritual na tua vida. Você está entendendo? Há uma guerra espiritual na tua vida que você está agora confrontando contra o diabo. O jejum é um confronto contra o diabo. O jejum significa o quê? É você esvaziar da tua carne e encher o teu espírito, né? E Deus estava falando comigo, tem áreas das nossas vidas que parece que não vai, E todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma novidade. Não acontece com você? Não tem áreas da tua vida que você tá assim, áreas da tua vida que parece que não vai, parece que tá amarrada, parece que... eu tô falando muito sério isso aqui. Então tem áreas da tua vida que era para você, tá muito mais avançado, mas por algo que ainda você precisa fazer, precisa entender, tá travada. Então, aí Deus me deu uma visão, né, sobre o jejum de Esther. Quem lembra do jejum da Esther? Se levantaram contra ela e ela propôs a fazer um jejum a todo o povo que creu na proposta que Deus tinha naquele momento, né? Então, assim,
Quando ela propôs jejum a todas aquelas pessoas, mulheres, homens, fez jejum de 3 dias. E algo foi gerado. Deus não respondeu, Deus responde. Jejum, Deus responde. Então é necessário você abrir um jejum, né? Um jejum a favor da sua causa, na sua causa amorosa, na sua causa financeira, espiritual. Aonde você está tendo, né, a dificuldade que não está acontecendo nada. Você já chamou o pastor para orar, você já chamou o bispo, apóstolo, já chamou muitos obreiros, obreiras, já chamou diácono, chamou muita gente para orar na tua casa e parece que os barulhos não saem, né? A casa sua começa a quebrar sozinha, a geladeira começa a fazer barulho, é uma guerra espiritual. Isso significa o quê? Guerra espiritual sobre a tua vida. E o que quebra a maldição? Jejum. Você expulsando os demônios em jejum, meu irmão, você manda eles lá de volta para onde eles vêm. Você está entendendo? Então, assim, é necessário você começar a fazer uma observação daquilo que você precisa fazer. Muitas vezes você tem corrido em várias igrejas, batido em várias portas de igreja, a tua vida não anda para frente e é uma coisa mais fácil que você imagina. Você não vai precisar gastar gasolina, você não vai precisar gastar tempo, você vai o quê? Economizar o seu tempo no Senhor. Porque tem muitas pessoas perdendo tempo e as coisas, e o tempo não espera, o tempo passa. E ali vai. Aí quando chega uma destruição, né? Destruição financeira, espiritual, amorosa e assim em diante, né? Então é necessário você entender o propósito de Deus na tua vida. Primeiro passo é você aceitar Jesus. Primeiro passo, né? Da tua vida começar a caminhar com Deus é você aceitar Jesus. Segundo passo é você se membrar numa igreja, ter conhecimento, ler Bíblia, né? Não fica só em live não. Seja um fiel dizimista, quebra a maldição, né, financeira que muitas vezes, e eu tenho legalidade, eu sou dizimista na minha igreja. Você está entendendo? Eu tenho legalidade para falar isso. Hoje eu tenho legalidade, sou fiel dizimista. Para quê? Para que nossa finança não venha a ser quebrada. Terceiro, se batiza, né? Vai se batizar, né? Para você ser renovado, são 6 batismos, né? Deus vai te batizar com fogo, né? Vai ter vários batismos que você vai ter um grau de espiritualidade maior. A tua vida vai começar a crescer espiritualmente. E às vezes tem pessoas que são pobres de espírito porque não tem uma legalidade, não conhece o que é legalidade, não sabe o que Deus deu para nós. Às vezes não conhece e não sabe o poder que nós temos na mão, né? Tem muitas pessoas que não sabem o poder que Deus deu. E Deus não deu só para um, Deus deu para todos. O que Deus deu? Autoridade e poder. Há uma guerra espiritual que está acontecendo agora na tua vida, há uma guerra espiritual que está acontecendo dentro da tua casa e você não está nem compreendendo porque você não entende que você tem uma legalidade. O que é legalidade? O que é poder? Legalidade, eu vou explicar para vocês agora o que é legalidade. Legalidade é o quê? Meu irmão, quando você faz jejum, você tá fazendo o quê? Ó, você fez um jejum. Tem maldição que só quebra em jejum. Então nós estamos aqui no monte porque tua área da tua vida parece que, ó, você está vendendo uma casa, não sai. Está vendendo um carro, não sai. Você tem que fazer um jejum. Já pediu para o pastor orar, apóstolo orar, bispo orar, diácono orar, e membros da igreja orar. E nada. É jejum. Única coisa que quebra isso é jejum. Não adianta você tentar pagar isso, pagar aquilo, Tem coisas que só jejum. Então, agora eu vou falar sobre legalidade, né? Para as pessoas que estão entrando aqui agora. Legalidade é o quê? Legalidade é quando você ordena, quando você tem, vamos supor, você tem legalidade com teu filho. Isso é muito importante eu falar aqui agora. Você tem legalidade. Quando você não tem legalidade, ele não responde. O teu filho não te responde. Quando você fala, filho, para agora. Isso se chama uma legalidade. Você está dando o quê? Uma ordem. Ordem de comando. É isso que eu quero dizer para vocês. Então você tem uma legalidade. É isso que você precisa entender, o que você precisa ter, não só, né, no mundo terreno, mas no mundo espiritual. É legalidade. Então o que acontece? Quando você tem uma legalidade da tua vida, você tem um comando, olha aí, um comando espiritual. Um comando, o demônio está vindo batendo, xingando, fazendo de tudo. Seu marido chega bêbado, ou seu marido chega te batendo, você tem uma legalidade. Diabo, sai da vida dele agora. Na hora, meu irmão, teu marido vai parar. Na hora
na hora, porque você tem uma legalidade não só terrena, mas como espiritual. Por isso o jejum, ele nos fortalece. O jejum é para isso. Você está entendendo? O jejum é para isso, para nos fortalecer. Por que jejum? Porque Jesus ele foi 40 dias e 40 noites fazendo jejum. Você está entendendo? Porque ele queria o quê? Ensinar para nós que o jejum nos torna mais forte, né? Ele mata a carne e sustenta o quê? O espírito, né? Então, assim, é necessário eu entender o processo. Então, quando você manda o teu filho, ó, ele tá fazendo o quê? Terror na tua casa. Agora, se você não tem legalidade dentro da tua casa, seu filho vai fazer o quê? Vai continuar fazendo as mesmas coisas. E é isso que o diabo já tá fazendo. O diabo tá continuando sempre fazendo as mesmas coisas, te atacando, dando risada na tua cara. Por quê? Você não fez um jejum. Você não fez uma busca. Você não fez um encontro com Deus. Você só tem explorado nos outros. Você só está explorando nos outros. Você está só esperando o pastor orar por você. Você só está esperando a pastora orar por você, o bispo orar por você, né? Os irmãos orar por você, e você não tem feito nada. Tem só sentado na cadeirinha esperando o milagre Deus fazer. Então você precisa aprender o que é legalidade na tua vida, no mundo espiritual. Isso é muito importante. Você não sabe o efeito, irmão. Você não sabe o efeito quando Deus te dá, né? Quando você descobre o dom da legalidade que você tem. Isso é uma descoberta dentro de você, isso você já tem. Só falta você aprimorar mais, cuidar mais e entender esse processo. E então, assim, qual é o maior foco seu? É o quê? É no reino espiritual? Então eu preciso me aprofundar mais. Minha área que eu estou tendo mais dificuldade é na minha área espiritual. Minha área espiritual, eu fico abalado, eu tenho depressão, eu tenho sentido de pânico, eu tenho esquecimento, né? Eu tô com uma doença, mas os médicos não sabem o que é isso. Significa o quê? Área espiritual. Então o que acontece? O que quebra isso aí? Legalidade. Nós precisamos ter legalidade em tudo aquilo que nós falamos. Você está entendendo? Isso se chama legalidade. Isso é muito forte no reino espiritual. O que é legalidade? Né? Tem muita gente ainda perguntando, pastor, eu não sei ainda, não estou entendendo. Legalidade quando você dá uma voz de comando. O que é uma voz de comando? Uma voz de comando é quando você está intimando uma pessoa, falando com uma pessoa. Né? No reino espiritual, a Bíblia vai dizer que Jesus ele usou muito isso. Jesus usou muito mesmo. Né? Quando ele falou com o homem demoniado, Jesus ele usou uma ordem de comando para quê? Para aquele demônio não venha avançar, porque todos estavam segurando aquele demônio e não precisava daquilo. Então o que aconteceu? Jesus falou, ei, para agora. O demônio ficou o quê? Parado. Ele não se moveu. Isso é uma ordem de comando espiritual. E o diabo, quando você está fazendo jejum, isso aqui, se ele não responder, você está em santidade, está buscando, está tudo certinho, você lançou uma palavra legalidade e o diabo não respondeu, pode ter certeza que ele está na carne. Está na carne. O que é carne? É mentira. Espírito de mentira. É a mente da pessoa relevada a isso. Você está entendendo? Então você pode perceber que a pessoa está na carne. Então é o quê? É uma legalidade que nós precisamos ter. Isso é muito importante, gente. Quantas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento? Quantas pessoas? Porque a área espiritual está destruída. Isso não é brincadeira. Isso aqui é sério. Você está entendendo? Isso aqui é sério. Tem pessoas que estão loucas para receber a vitória. Tem pessoas que estão loucas para receber, né, a unção. Mas a área espiritual está fracassada. E como que eu faço para realimar minha área espiritual? Como que eu faço para descobrir o meu dom, pastor? É jejum, oração, joelho no chão, cara no pó. Você vai ver o seu grau de espiritualidade aumentando, em pouco, vai aumentando. Aonde você vai vendo forças. E aí quando você vê alguém endemoniado, você pode falar, em nome de Jesus, para agora. Você vai ver a pessoa na hora travada. Isso é uma legalidade. Isso é uma legalidade espiritual no mundo espiritual. Você está entendendo? Então eu preciso entender que no mundo espiritual eu tenho que ter uma voz de comando. E se eu não tiver uma voz de comando, o diabo vai pintar e bordar. Por quê? Deixa eu te dizer. Quando o pastor está perto de você, as coisas passam. Isso é muito, muito real.
Pode observar, quando você chama alguém na tua casa para orar, para orar, ungir, né? Para orar, ungir, você pode observar isso. Na área espiritual, o pastor lançou um comando. E automaticamente você sente um lugar mais leve, né? Porque o pastor tem uma voz de comando. Depende do pastor também, né? Depende do pastor. Mas tem pastores que têm uma voz de comando. Então ele lançou uma voz de comando no mundo espiritual. Diabo, sai! E o diabo fez o quê? Saiu, mas aí passa um tempo e ele volta. Porque ele sabe que o pastor não está mais lá. Ele sabe que é você e você não tem uma legalidade espiritual. Então por isso você precisa ter. Porque quando você tem uma legalidade espiritual, o diabo sabe que você tem, sabe que pode repreender ele não vai voltar mais. O diabo não vai voltar mais. Você está entendendo? O diabo não vai voltar mais. Então essa área da tua vida vai ser selecionada. Vai ser resolvida. Então, por isso, muitas vezes tem pessoas passando diariamente isso na vida espiritual, né? Por quê? Passa um tempo, fica tudo ok. Depois volta tudo de novo. Porque o diabo vai saber que o pastor não está mais do teu lado ali. E ali foi lançado um tempo. Ali o Espírito Santo há um tempo. Mas quando não tem a legalidade, o Espírito Santo ele vai o quê? Vai saindo, não tem oração, não tem busca, não tem jejum. Então vai se esvaziando. Por isso tem pessoas que vivem dependendo de pastores aí. Tem pessoas que vivem dependendo de homens de Deus para ficar orando. Mas você não é dependente do homem, você é dependente de Deus. Você está entendendo? Então assim, é necessário você entender o processo. É necessário, isso é muito importante, gente. Agora, o que é poder? Olha aí. Legalidade é aquilo que você fala. Ó, legalidade é o que sai da sua boca, certo? É o que Deus deu para nós. Jesus usou muito isso, legalidade. Muito, muito, muito mesmo. Jesus usou muito isso e deu muito certo. Porque ele fazia jejum, ele buscava, era santo, né? Eu sei que ninguém é totalmente santo, mas só de você estar buscando, de você estar se entregando, você tem uma legalidade. Você está entendendo? Então, por isso, muitas vezes tem pessoas que tem que a casa está cheia de demônio. Isso é real. A casa está cheia de demônio. Começa a quebrar coisa sozinho, é barulho, ouve vozes. Você está entendendo? O que as pessoas ouvem mais? Vozes. O que as pessoas ouvem mais? É prato quebrando, é copo quebrando, do nada, as coisas se movendo. Porque o diabo sabe que a pessoa, a dona da casa, não tem legalidade. Você está entendendo? Não tem legalidade. A enfermidade vem. A doença vem, aí começa a destruir. E se o pastor não for lá todos os dias lá orar, aí o negócio vai piorando mais ainda. Então, o que acontece? Você tem que entender e ter legalidade. Você precisa ter isso. Você tem esse dom. Esse dom foi dado desde quando Jesus morreu por nós numa cruz. Foi devolvido. Nós perdemos a legalidade quando o primeiro Adão. Isso é muito forte eu falar aqui agora. Pastor, o homem tinha legalidade quando Deus criou o homem no Jardim do Éden. O primeiro Adão, né? O primeiro Adão, ele tinha legalidade. Ele não tinha pecado. O primeiro Adão, ele era um homem escolhido por Deus. Tinha intimidade face a face com Deus, né? Tinha intimidade face a face com Deus, o primeiro Adão. Só que entrou o pecado. E quando entrou o pecado, nós perdemos a legalidade. Você pode observar que foi muito difícil, até os homens de Deus que passaram, conseguir a legalidade de volta. Conseguir a autoridade de volta. Então, o primeiro Adão, o que acontece? Ele não conseguiu cumprir com a palavra que ele falou para Deus. E teve um certo momento que ele quis caminhar sozinho. Quando ele quis caminhar sozinho, aonde Deus, né, ele se recolheu da terra, né? Ele se recolheu, ele virou para Deus e disse: Deus, eu quero caminhar sozinho, eu não quero mais, chega. Deus, ele se entristeceu, voltou, né? E ali a conexão com o homem, com Deus, ficou fraco. Adão já foi perdendo a legalidade. Quando você não tem comunhão com Deus, quando você não busca, quando você não jejua, você fica fraco espiritualmente. A sua imunidade fica baixa. E qualquer células ruins vão querer matar você. Você está entendendo? Qualquer células ruins vão querer matar você. Nós temos... Meu irmão morreu de câncer. E eu perguntei para o médico o que
realmente mata? Eu quis saber, eu quis analisar. E o médico chamou eu numa salinha e ministrou na minha vida. E falou assim, ó, o nosso corpo, ele deu uma base para mim entender. Que se ele falasse um português mais correto, eu não ia entender, porque só Deus na causa. Eu estou aprendendo agora a falar corretamente, certo, e colocando as palavras certas. Só, preste bem atenção, o médico me chamou e falou assim, ó, todo ser humano tem uma placa-mãe. O que é uma placa-mãe? Que ela trabalha dentro do nosso corpo, separando as células ruins e as células boas. Quando uma pessoa entra em depressão, uma pessoa entra em desânimo, ela não come direito, ela não se alimenta direito. Quando uma pessoa ela não começa a cuidar do corpo, quando uma pessoa não começa a cuidar da saúde, essa placa-mãe que está dentro de nós, ela começa a ficar fraca. E vai chegar um momento que ela já vai parar. E ela não vai conseguir mais catar células boas. E não vai conseguir mais separar as células boas com as células ruins. E o que acontece? As células ruins, ela vem mais violenta. Porque quando tem uma placa-mãe separando as células boas e as células ruins, automaticamente quando as células ruins vêm, as células boas já vai jogando fora. As células ruins, a placa-mãe já vai jogando as células ruins fora. E ali ela vai separando. Quando ela fica mal, ele não consegue mais separar. E o que acontece? As células ruins começam a dominar o seu corpo todo. Aí chega o desânimo, a pessoa já começa a ficar apavorada, já entrega a vida. E aonde as células ruins começam a dominar o seu corpo inteiro. Aonde chega a dominar e chega até a matar. Então isso que é uma autoridade que nós precisamos ter. Quando nós saímos da presença de Deus, nós ficamos imunes ali às células ruins. Você está entendendo? E as células ruins vem atacando até te matar espiritualmente e até talvez carnalmente, assim, de carne, você morrer também. Então é muito importante você entender isso, né? Então assim, o nosso corpo, ele precisa estar em base de oração, o nosso corpo precisa estar em base de um comando espiritual. Então assim, é muito importante isso. Outra coisa que eu estava falando sobre a placa-mãe. Então ela faz o quê? Quando você se fortalece, isso significa jejum espiritual. Jejum espiritual está fortalecendo tua placa. É o que está te mantendo de pé. É o que está te mantendo de pé. Para você continuar o seu dia após dia, após dia. E assim vai. Então é isso que eu estou dizendo para você. Então é necessário você não morrer espiritualmente. Você precisa se levantar. Você precisa cuidar de você. Você precisa entender. Isso é muito importante. Você precisa entender o significado da promessa de Deus sobre a tua vida. Agora, poder. Poder, Jesus usou muito isso. Às vezes ele usava os dois juntos. Jesus usava, às vezes, autoridade. E às vezes ele usava os dois juntos. Autoridade e poder. O que significa poder? Vamos lá? Poder. Ó, eu estou nessa árvore aqui. Essa árvore está aqui. Autoridade é quando eu dou uma ordem de longe. Autoridade é o quê? Quando eu dou uma ordem de longe. O diabo está vindo e você fala, para agora. Se ajoelha, diabo. Em nome de Jesus. O diabo recebeu o quê? Um comando de voz. Você está entendendo? Um comando de voz. Agora poder, eu tenho que tocar. Ó, eu vou lançar. Deus, em nome de Jesus, eu lanço autoridade. Você está tocando, isso se chama poder. Quando você toca no teu filho, no teu marido, você está entregando os poderes espiritual. Você está tocando, isso significa o quê? Poder espiritual. Legalidade e poder. Deus te deu o quê? Legalidade e poder. Então quando você toca, você está dando autoridade. Você está dando o quê? Poder. Jesus usou muito isso em toda a área da vida dele, que ele passou aqui na terra. Jesus sempre usou autoridade e poder, né? Isso é muito importante você adquirir para dentro de você. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso em algumas palestras minhas, que nós precisamos ter a noção da nossa área espiritual e daquilo que está acontecendo em nossas vidas.
Nós precisamos ter noção. E aí é onde nós precisamos se aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos se aprofundar, né? A Bíblia diz que Jesus, quando foi atrás de Moisés, o povo estava murmurando, reclamando, José já morreu, vamos fazer do nosso jeito. E Moisés já se foi. E aí Josué falou, espera um minuto, eu vou subir no monte, vou falar com Deus. Então Josué subiu o monte, e quando ele subiu o monte, ele perguntou sobre Moisés. Jesus respondeu, por que você procura aquele que já está vivo? É forte, né? E aí Deus vira para ele e fala assim, olha, ele já não está no meio de vós, mas agora você é um novo escolhido, Josué. Mas, Senhor, eu não tenho a força que Moisés tinha. O povo não vai dar crédito para mim. Que Jesus fala para ele, Josué, você é o meu escolhido. Agora medita de dia e de noite. O que ele quis dizer com isso? Meditar. É necessário para você ter uma vida bem sucedida, uma vida top. É você meditar, é você buscar. Isso significa voz de comando. Você tá ali, buscando, você tem autoridade, né? Você tá buscando mais, se entregando mais. Isso é muito importante nas nossas vidas espiritual, vida amorosa, vida financeira. Tem gente que a vida financeira é destruída. Você tá entendendo? Tem muita gente com a vida financeira destruída. E como que eu faço para acertar isso? Como que eu faço? É jejum. Tem coisas que só jejum quebra, né? Tem coisas que só jejum vai ali tirar aquela maldição, vai te dar mais legalidade, vai te dar mais força no mundo espiritual. O diabo sabe com quem mexe. Irmão, uma coisa o diabo sabe com quem mexe. Você tá entendendo? Isso é muito importante. O diabo sabe com quem ele mexe. Ele sabe com quem ele aguenta. Por isso ele tem pegado muitas pessoas fracas espiritualmente, tem arrebentado casamento, vida financeira, vida espiritual, e é onde chega no mundo das drogas, bebida, começa a jogar mais a pessoa, porque ele sabe com quem ele mexe. Ele sabe com quem ele joga vício, ele sabe com quem ele joga vontade, ele sabe com quem ele joga pornografia, ele sabe. Você tá entendendo? Então isso é um quê? Um comando espiritual. Gente, eu sempre falo isso em todas as áreas que nós precisamos ter. Isso é muito importante. Amém? Então, assim, precisamos ter o quê? Legalidade e poder. Precisamos adquirir isso dentro de nós. Nós já temos, mas precisamos ativar esses dons que estão apagados. Como que vamos fazer para ativar, pastor? Jejum e oração. Jejum e oração te dá força. E ele ativa oração. Você pode começar como? Ora o Pai Nosso, né? Que é uma oração que o Pai nos deu. Começa com o Pai Nosso. Ore bastante em línguas. Ora. Meu irmão, orar em línguas ativa dons. Ativa, né? A oração em línguas é muito importante. Tem muita gente que não dá valor. Mas oração em línguas, Jesus orou em línguas, né? Então, assim, é necessário, o quê? Para ter uma resposta no mundo espiritual, começa a orar em línguas. Pastor, eu não consigo orar, falar. Vai orando em línguas, vai orando. Quando você vai ver, você está orando, falando coisas que você nunca falou, né? Vai falar coisas que você nunca falou. Isso aí é o quê? É uma seita com Deus. Então você precisa o quê? É entender o propósito de Deus. Então, entendeu o que Deus está dizendo aqui? Entendeu? Glória a Deus.
Quem está compartilhando em nome de Jesus? Quem está compartilhando está crendo nessa resposta de Deus. Já está lançando. Quando você está compartilhando, você está lançando uma legalidade. Isso aí isso já é Deus já ativando o dom da legalidade. Você está ativando para que outra pessoa venha parar e ouvir, né? Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa live, que estão mortos espiritualmente, familiares seus, filhos, maridos. Tem uma mulher que o marido dela não gostava dela ver minhas lives. E o que acontece? Teve um dia que ela compartilhou uma live minha e ela usou a legalidade. Isso significa legalidade. E o marido parou para assistir. Hoje, o marido dela se converteu, vai junto com ela para a igreja, através de um vídeo que ele falou: esse menino realmente é de Deus. Eu senti Deus. E aí ele me chama, ele fala, eu oro por ele. E ali, irmão, é uma legalidade que ela lançou, compartilhou. O marido dela bravo, falou: deixa eu ver o que esse menino tem aí. Tanto que ela compartilha isso. E ela lançou uma autoridade, sem perceber, ela compartilhou. O marido assistiu e lançou algo sobrenatural. E hoje eles são uma bênção de Deus, são obreiros da casa do Senhor, né? Então, para você ver, a legalidade, às vezes tem coisas que você faz que você nem percebe que está lançando uma legalidade. Como teu filho. Você não percebe que você, mandando nele, você está tendo uma legalidade sobre a vida dele. Você não sabe disso. Tem muita gente que não sabe disso. Isso se chama legalidade. Uma voz de comando, né? Isso sim é uma legalidade. E às vezes as pessoas nem sabem. Se você tem legalidade com teu filho, irmão, no mundo espiritual você também tem legalidade. Então, assim, é necessário você entender o propósito de Deus. Amém? Então, assim, como que eu faço? Como que eu entendo a legalidade na minha vida espiritual, vida amorosa? Pastor, como que eu entendo isso? Eu entendo quando eu começo a buscar. Tá entendendo? Então, assim, muitas pessoas estão com a empresa. Tem gente que tem empresa aqui, eu tô aqui no monte. Tem gente que tem empresa e não vai para frente. Aí pede pastor orar, pede para pastor ir lá na empresa, orar, buscar. E aí passa um tempo, parece que vai e depois trava de novo. Irmão, é necessário você ter uma voz de comando. Você precisa estudar isso. Como que eu faço para ter voz de comando espiritual? Eu tô lendo um livro sobre... eu tenho um livro lá, que eu já li esse livro, sobre comando espiritual. Que tem muita gente que não consegue ver. Mas no mundo espiritual, o diabo ele vem com tudo naquelas pessoas que não tem comando, não tem o que? Liderança, não tem... como que fala? Como que eu posso dizer? Não tem autoridade. E o que acontece? O que o diabo mais trabalha nisso aí? Meu irmão, não adianta você ser bonito por fora e dentro de você tá podre. Então é necessário você arrumar isso. É necessário você ter um comando espiritual. A tua vida precisa andar. Por isso tem pessoas que vivem assim, ó. O pastor vai, ora. Chega momentos depois, passa uns dias maravilhosos. A empresa vai para frente, o marido muda um pouco, depois volta a fazer tudo de novo. Por quê? Quem deu a ordem? Agora pega essa. Quem deu a ordem pro diabo sair naquele momento? Foi o pastor. Quando o pastor saiu, o diabo viu. Mas só que ainda fica anjo. E a pessoa ela tá fraca espiritualmente ainda. Então se ela não buscar, não orar, não jejuar, não buscar a presença de Deus, o que acontece? O diabo vai voltar de novo. E por isso, tem muitas pessoas que reclamam: pô, o pastor veio orar e depois volta tudo de novo. A culpa é do pastor, não. A culpa é tua. O diabo tem que olhar para você e falar: não posso mexer com ele. Porque ele tem o quê? Autoridade. O diabo tem que olhar para você e dizer: não posso entrar aí. O diabo sabe aonde entra. O diabo sabe aonde entra. Com certeza ele sabe. Ele não vai entrar no lugar que ele sabe que alguém pode repreender ele. Então você precisa ter uma voz de comando. Isso é muito importante. E outra, gente, precisamos jejuar.
cara colocou assim: vai ler Bíblia, cidadão. O diabo foi aniquilado por Cristo. Mais de 2000 anos. Sim, mas ele vive entre nós. Você tá entendendo? Ele vive. Não é porque ele foi aniquilado, ele não foi morto. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. Se você ler Bíblia, você vai entender. Tem gente que entra em confronto. Fala, mas Jesus já matou o diabo? Sim. Ele não matou o diabo. Né? Ele não matou o diabo. Jesus, ele deu uma ordem para devolver. Nós vamos no inferno, quando nós vamos morrer, nós morremos carnalmente. Mas espiritualmente nós estamos vivos. Por isso a Bíblia fala que nós vamos queimar no fogo aqueles que têm pecado, aqueles que, né, como que eu posso dizer, aqueles que não aceita Jesus, não se batiza, não entrega a sua vida para Jesus e fica fazendo mal para os outros, destruindo os outros, vai para o inferno. Carnalmente ali é morto, você é enterrado, teu corpo é enterrado, mas em espírito você ainda continua vivo. A Bíblia vai dizer que você vai continuar queimando, está em Apocalipse. Tá, Apocalipse, é só você ler. Você está entendendo? É só você ler o Apocalipse, você vai entender ali o que eu estou dizendo aqui. Você está entendendo? Então tem gente que fala, mas o diabo... Então tá bom, uma pessoa endemoniada que se joga de um apartamento é a pessoa. Não é o diabo, não. É o diabo. Dominou a pessoa, dominou isso. Não é possível que alguém estrupa a própria filha, que seja a pessoa mesmo. Não. Entendeu? O diabo nunca morreu. Jesus só devolveu... Ele só devolveu a chave da autoridade. O diabo, ele não morre, meu irmão. Vai chegar um tempo que quando a volta de Jesus, as portas vão ser fechadas. Vão todos aqueles que tem que ir, que não se acertou a vida. Você tá entendendo? Agora, acredite se você quiser. Tem cara que eu tô explicando aquilo que eu leio, aquilo que eu busco. Entrega, né? Então quer dizer, tem gente que pensa que o diabo tá morto. Não, o diabo tá vivinho, irmão. Atentando e fazendo, e bordando, e pintando. Você tá entendendo? Tem gente que não acredita. Tem gente que entra na live, não acredita. Agora, se eu não acredito, por que eu tô comentando? Aquilo que não é pra mim, eu não entro em live de ninguém pra falar aquilo que eu não gosto. Se eu não vejo, que nem as pessoas falam mal da Globo. Eu não entro na Globo. Pô, então não tenho por que eu falar mal. Eu que tenho que ter consciência daquilo que não presta pra mim. Então eu não vou criticar aquilo. Agora, se eu criticar é porque eu tô assistindo. Se eu criticar é porque eu tô vendo. Então é uma coisa que nós precisamos rever também. Você tá entendendo? Então assim, se eu não gosto e sei que isso aqui não tá sendo bom pra mim, é só pegar e sair e me bloquear. Você tá entendendo? Pronto. Você tem a sua visão e eu tenho a minha. Você não tem que dizer se eu tô certo ou tô errado. Você tem que falar assim, faz uma live você e explica do teu jeito. Você tá entendendo? Explica do teu jeito, da tua maneira. Ah, esqueci, você não tem estudo. Você não sabe ler, não sabe escrever, parece. Você tá entendendo? Então, se eu sei, eu vou o quê? Fazer uma live e falar, tem gente que estava explicando errado, eu vou explicar o certo. Faz você, esqueci. A pessoa não tem seguidores. E as pessoas não sentem como um homem de Deus. Pode ser isso também. Aí a pessoa tem inveja, vem comentar na live dos outros porque não consegue fazer uma live. Eu não entendo essas pessoas que não têm capacidade de fazer uma live, se acha certo da razão. Pelo menos eu tenho coragem. Eu tô dando a minha cara a bater. E tudo que eu falo aqui eu vou respondendo no céu. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu vou responder. Agora, eu não sei como a pessoa tem capacidade de entrar numa live de alguém e tentar expor o que ela quer. É só você fazer uma live no teu Facebook e fazer da tua maneira e do teu jeito. Você tá entendendo? Faz do teu jeito que você acha que é certo, que você leu, que você estudou. Você tá entendendo? Então, se você não tem capacidade, as pessoas não veem que você é um homem de Deus, então você não tem nem legalidade para falar alguma coisa.
Então precisa rever o seu conceito antes de comentar. Amém? Isso é muito importante. Nós temos que repreender o diabo, tá vendo? Isso é legalidade. Você tá entendendo? Isso é legalidade. Isso é legalidade. Eu tô repreendendo o diabo que tá na vida desse rapaz aí. É o diabo que tá dominando ele. O diabo não tá vindo, tá aí, ó, tentando falar pro povo não acreditar e não buscar. Por quê? Meu irmão, isso aqui não é dinheiro, dinheiro não compra, dinheiro não paga, eu nunca pedi dinheiro, o que eu falei é buscar. Isso é o diabo usando pra falar o quê? Pra falar o quê? Pra falar, não, gente, fique em paz, o diabo tá morto. Não precisa buscar, não. Não precisa jejuar, não. A palavra é mentirosa, é. A palavra fala que nós temos que jejuar, é. A pessoa pega o bonde andando. Você tá vendo como o diabo tá usando ele? O diabo quer que o povo fique leigo. O diabo quer que o povo não busque. O diabo não quer que o povo ora. Você tá vendo? Isso aqui é prova que Deus está aqui nesta live. Que Deus está falando com o povo. Você tá vendo? Então assim, para você ver, quando você começa a falar de jejum, oração, sempre levanta um diabo usando a vida de alguém. Porque assim, essa pessoa não tem culpa. Ela precisa de amor, ela precisa de carinho. Esse cara aí precisa de amor, precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de buscar mais. Você tá entendendo? Então assim, é muito importante isso aí. Agora eu não entendo porque ele falou assim, Jesus matou Satanás. Mas Satanás já não está morto, ele foi expulso do céu. O espírito continua, gente. Satanás, ele nunca foi carne. Ele sempre foi espírito maligno, espírito do mal. Então não tem como matar um espírito. Gente do céu, como tem gente. Eu fico... Como que pode, hein? Não acredito que espírito morre. Gente, saber como que... Ó, isso é confirmação de Deus. Isso aqui é a confirmação de Deus, gente. Olha como as pessoas estão fracas espiritualmente. Olha como as pessoas estão... Gente do céu. Tem pessoas que pensam que o diabo está morto. Como? Não sabia que espírito morre também. E para onde vai depois? Ai, gente. É benção de Deus, né? É benção. É benção. Então é isso. Então vamos o quê? Buscar. Vamos o quê? Jejuar. Vamos fazer o quê? Para ter o quê? Autoridade, legalidade, né? Sobre as nossas vidas e poder. Isso foi o que Jesus nos ensinou a ter. Em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as respostas de Jesus aqui na Terra. Ele foi adquirido de autoridade e poder. Então isso aí é muito importante você buscar. Então vamos viver algo sobrenatural. Viver o melhor de Deus. Está na hora de você ter legalidade, de expulsar esse demônio que tem te sondado, os espíritos malignos que tem sondado tua mente, tem sondado a tua casa, a tua família, tuas áreas espirituais, tua área financeira, tua área amorosa. Você está entendendo? Então o que é? É a busca. É a busca. Então, a Bíblia diz, buscar o reino dos céus e as outras mais coisas, o que? Serão acrescentadas. Então, quando eu busco, em primeiro lugar, as coisas do reino do céu,
as outras mais coisas serão acrescentadas. E lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, vai dizer: porque nada é impossível para Deus. Então assim, é muito importante. Então é necessário. Em Jeremias a Bíblia vai dizer que o quê? Que o coração de muitos estão longe de Deus. Muitos dizem que me amam, muitos dizem que me adoram, muitos dizem que eu sou tudo, mas o coração deles estão longe de mim. Então assim, é uma busca. E isso é o quê? É o quê? É uma ordenança de Deus. Não sou eu que digo, pastor Gustavo Neves, mas é a palavra de Deus. Então vamos o quê? Buscar e se entregar de corpo e alma. Amém? Vou orar aqui pelos pedidos, vou orar aqui pelas pessoas. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Fica com Deus. Foi forte. Gente, compartilha. Deixa o diabo mais furioso aí. É isso que é bom. Isso é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Tamo junto. Ajuda a compartilhar aí. Gente, uma coisa que eu ia pedir. Quem puder no Instagram, é só escrever esse nome aqui, ó. Só colocar esse Instagram aqui, ó. Eu vou fichar. Tá vendo esse aqui, ó? Eu vou até escrever aqui, ó. Vai lá no Instagram, coloca @ isso aqui. Eu deixei um pedido de oração lá. Corre lá, deixa lá que eu vou estar orando aqui no monte agora pelos pedidos de oração. Amém? Valeu, Vinícius Moura, que Deus abençoe a todos que têm estado junto conosco. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Até a próxima.